Eu nunca imaginei que minha vida tomaria um rumo tão sombrio. Sempre me considerei uma pessoa racional, cética, alguém que preferia confiar na lógica em vez de dar crédito a histórias assustadoras. Mas o que vou contar agora, mesmo parecendo impossível, é a mais pura verdade. Meu trabalho como técnico em necropsia em um grande hospital era monótono, mas tinha sua importância. Eu lidava com os corpos que chegavam ao necrotério, catalogava, preparava relatórios e ajudava nas autópsias quando necessário. Era uma rotina mecânica, fria, mas ainda assim, parte essencial do sistema hospitalar. Não havia espaço para medo ou superstição ali. Pelo menos era o que eu pensava. Aquela noite começou como qualquer outra. Eu estava sozinho no necrotério, como de costume, organizando a documentação de um paciente que havia falecido poucas horas antes. O ambiente era sempre silencioso, interrompido apenas pelo som do ar-condicionado ou pelo barulho de algum carrinho sendo empurrado nos corredores vazios. O cheiro característico de produtos de limpeza misturado ao odor metálico da sala me parecia comum, quase imperceptível depois de tanto tempo trabalhando ali. Às 2 da manhã, recebi uma chamada do andar superior. Um corpo seria enviado ao necrotério, e eu precisava fazer a recepção e o registro. Quando a maca chegou, percebi que o cadáver era de um homem idoso, aparentando cerca de 70 anos. Ele tinha uma expressão peculiar no rosto, como se estivesse sorrindo de maneira leve, quase imperceptível. Algo nele já me incomodava desde o início, mas eu ignorei. Não era incomum que as pessoas morressem com expressões incomuns devido ao rigor mortis. Fiz os registros preliminares e movi o corpo para uma das câmaras refrigeradas. Porém, ao empurrar a porta de aço, ouvi um barulho estranho vindo de dentro da sala. Era como se algo estivesse raspando a superfície da câmara, um som baixo, contínuo, que gelou minha espinha. Respirei fundo e abri a câmara devagar, mas não havia nada além dos outros corpos armazenados ali. Tentei me convencer de que era apenas o barulho do mecanismo de resfriamento. Voltei à minha mesa para concluir a documentação, mas o desconforto permanecia. Pouco depois, ouvi um som seco, como algo caindo no chão. Olhei para trás, e um dos armários de instrumentos estava aberto, com algumas pinças espalhadas no chão. Jurei para mim mesmo que tinha fechado aquele armário. Caminhei até lá para recolher as ferramentas, tentando me acalmar, mas meus sentidos estavam em alerta total. Quando me abaixei para pegar uma das pinças, senti um arrepio intenso, como se alguém estivesse atrás de mim. Me virei rapidamente, mas o corredor estava vazio. A luz fluorescente piscou por um momento, e eu comecei a duvidar de minha própria sanidade. Trabalhar sozinho naquele ambiente podia ser psicologicamente desgastante, mas nunca havia sentido algo tão intenso antes. Se você está assistindo até aqui, quero aproveitar esse momento para pedir que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa história com alguém. Isso nos ajuda a trazer mais relatos como esse, além de fortalecer nossa comunidade. Agora, voltando ao que aconteceu naquela noite. Minutos depois, enquanto ajustava os relatórios na mesa, percebi que a porta da câmara refrigerada estava entreaberta. Era impossível isso ter acontecido sozinho, já que o sistema de travamento só podia ser acionado manualmente. Me aproximei lentamente, com o coração disparado, e olhei para dentro. O corpo do idoso que eu havia armazenado estava agora fora da maca, no chão. Ele estava virado de lado, com a mesma expressão peculiar no rosto. Por um instante, eu congelei. Não fazia sentido. Ninguém havia entrado ali além de mim, e os sistemas de segurança estavam funcionando. Cautelosamente, coloquei luvas e levantei o corpo de volta à maca. Meu instinto me dizia para sair daquele lugar imediatamente, mas o profissionalismo me impedia de abandonar o plantão. Decidi trancar a câmara e verificar os sistemas de vigilância do necrotério para entender o que poderia ter causado aquilo. Quando acessei as gravações da câmera de segurança, senti o sangue gelar em minhas veias. À medida que avançava o vídeo, vi o momento exato em que a porta da câmara abriu sozinha. O corpo do idoso, de alguma forma, deslizou para fora da maca, como se algo invisível o tivesse puxado. Não havia explicação lógica. Então, as luzes no vídeo começaram a piscar, e por uma fração de segundo, percebi uma sombra atravessando a sala. Era alta, disforme, impossível de identificar. Eu pausei o vídeo e olhei ao redor da sala, sentindo que algo estava me observando. E foi aí que tudo começou a piorar. Eu me sentei à mesa com as mãos tremendo. O que eu acabara de assistir não fazia sentido, mas estava ali, diante dos meus olhos.
Uma parte de mim queria apagar as gravações, fingir que nada havia acontecido e terminar o plantão. Mas outra parte, movida por um misto de curiosidade e dever, me obrigou a continuar investigando. Decidi revisar os registros daquele paciente. Algo me dizia que precisava entender quem era aquele homem. Procurei a ficha médica, mas os dados eram básicos. Causa do óbito, parada cardíaca. Sem histórico médico relevante, sem família para ser contatada. Ele havia sido encontrado morto em casa por vizinhos que acionaram o resgate. Era um caso aparentemente comum, mas o fato de ninguém ter aparecido para identificá-lo ou reclamar o corpo já me parecia estranho. Enquanto lia o relatório, ouvi passos. Passos leves, mas claros, ecoando pelo corredor do necrotério. O som vinha da direção das câmaras refrigeradas. Naquele momento, senti uma onda de adrenalina tomar conta do meu corpo. Agarrei a lanterna que ficava na mesa e caminhei lentamente até lá. As luzes do corredor estavam fracas, oscilando de maneira irritante. Quando cheguei à porta da câmara, percebi que estava novamente entreaberta. Eu tinha certeza de que a havia trancado. Desta vez, porém, não tive coragem de abrir. Permaneci parado ali, respirando fundo, tentando racionalizar a situação. Talvez fosse um defeito na trava. Talvez. E então ouvi um som abafado, vindo de dentro da câmara. Era como um arranhar, persistente, acompanhado de algo que soava como um leve murmúrio. Não palavras, mas um ruído baixo, inquietante. Minhas pernas quase cederam, mas reuni coragem suficiente para abrir a porta lentamente. O corpo do idoso estava novamente fora da maca, mas agora de uma maneira ainda mais perturbadora. Ele estava em pé, encostado na parede da câmara, como se alguém o tivesse colocado ali. A cabeça estava inclinada para o lado, e aquela expressão, aquele leve sorriso permanecia intacto. Meu primeiro impulso foi recuar, mas algo em mim decidiu que eu precisava confrontar aquilo. Examinei o corpo rapidamente, tentando encontrar sinais de manipulação, mas não havia nada. Nenhum indício de que alguém mais estivesse no necrotério. Era como se ele simplesmente tivesse se movido sozinho. De repente, o sistema de energia do necrotério piscou, e a sala ficou às escuras por alguns segundos. Quando a luz voltou, o corpo não estava mais onde eu o havia deixado. Ele estava deitado novamente, mas dessa vez no chão, em uma posição quase natural, como se estivesse dormindo. Minha respiração estava acelerada, e meu coração parecia querer sair do peito. Eu precisava de respostas. Voltei à sala de vigilância para rever as câmeras. Dessa vez, avancei a gravação para o momento em que a luz havia oscilado. O que vi me deixou paralisado. A sombra alta e disforme que eu havia visto antes estava ali novamente, mas dessa vez se movia. Ela parecia sair da câmara, atravessando a sala até desaparecer em direção ao corredor. Eu me levantei da cadeira e olhei instintivamente para a porta do necrotério. Algo estava errado. Meu instinto gritava para eu sair dali, mas eu sabia que precisava manter a calma. Então, ouvi novamente os passos, agora mais próximos. Eles vinham em direção à sala de vigilância. Apaguei as luzes e fiquei imóvel, tentando controlar minha respiração. Peguei meu celular e liguei para a segurança do hospital, mas a ligação não completava. O sinal estava indisponível, algo que nunca havia acontecido antes. Os passos pararam bem na porta da sala. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. De repente, a maçaneta começou a girar lentamente. Meu coração quase parou. Fiquei imóvel, esperando o que quer que fosse acontecer. A porta se abriu devagar, revelando apenas o corredor vazio. Mas eu sabia que havia algo ali. Algo que eu não conseguia ver, mas podia sentir. A presença era quase palpável, sufocante. Saí devagar da sala, mantendo a lanterna em mãos. Caminhei pelo corredor, olhando para todos os lados, mas tudo estava quieto. Quieto demais. Cheguei até a saída do necrotério e tentei abrir a porta principal, mas estava trancada. Não era possível. Eu não havia trancado por dentro. A tensão atingiu seu ápice quando ouvi o som de algo metálico caindo novamente. Desta vez, veio de uma sala de autópsia ao lado. Hesitei, mas sabia que precisava verificar. Quando entrei, vi que os instrumentos estavam no chão, e a maca central, onde normalmente realizávamos as autópsias, estava vazia. Era como se algo tivesse passado por ali, desordenando tudo no caminho. E então, senti. Uma corrente de ar fria passou por mim, como se algo invisível tivesse acabado de atravessar meu corpo. A lanterna piscou, e,
Por uma fração de segundo, achei ter visto a sombra novamente no reflexo da janela. Desta vez, mais próxima e mais definida. Eu precisava sair dali, mas o que estava acontecendo ainda não havia terminado. Eu decidi que não ficaria ali parado esperando algo pior acontecer. Com passos rápidos, me dirigi ao painel de segurança do necrotério, onde poderia tentar acessar o sistema manual para destrancar a porta principal. Assim que comecei a mexer nos controles, percebi algo que não havia notado antes. A câmera que cobria o corredor das câmaras refrigeradas estava desligada. Não era comum, já que o sistema era programado para funcionar 24 horas. Tentei religá-la pelo painel, mas não obtive sucesso. A mensagem na tela dizia que o dispositivo estava fora de alcance. Minha mente racional insistia em encontrar explicações plausíveis, mas o instinto gritava outra coisa. Enquanto eu tentava manter a calma, o som de passos retornou, agora mais rápidos e pesados, ecoando pelo corredor. Abri uma gaveta ao lado e peguei uma chave inglesa que mantínhamos ali para ajustes no equipamento. Não sabia exatamente o que faria com aquilo, mas o peso metálico me dava uma sensação de proteção. Apaguei as luzes da sala onde estava, deixando apenas a tela do painel iluminando o ambiente. Os passos pararam novamente, e o silêncio que se seguiu foi pior que qualquer som. Eu sentia que havia algo próximo, mas a visão limitada pelo escuro tornava impossível saber o que. Decidi arriscar e sair da sala em direção ao corredor principal, movendo-me lentamente. Conforme avançava, percebi que algo estava diferente no necrotério. O ar estava mais pesado, com uma temperatura perceptivelmente mais baixa. Era quase como se o ambiente estivesse drenando a energia ao meu redor. Quando me aproximei da câmara refrigerada onde o corpo do idoso havia sido armazenado, percebi que a porta estava agora completamente aberta, e a maca onde ele deveria estar estava vazia. Engoli em seco. Meu corpo estava em alerta total, os músculos tensos e o coração batendo como um tambor. Dei um passo para trás, pensando em voltar para a sala de segurança, mas então ouvi um som que me fez parar instantaneamente, uma respiração. Era baixa, profunda e irregular, como se alguém estivesse lutando para puxar o ar. Girei a lanterna em direção ao som, e meu feixe de luz encontrou algo que eu nunca esquecerei. Na sombra do corredor, o corpo do idoso estava em pé novamente, mas desta vez ele não parecia simplesmente posicionado. Seus olhos, antes fechados pela rigidez da morte, estavam entreabertos, com uma expressão vazia, mas ameaçadora. A lanterna tremeu em minha mão enquanto eu tentava recuar. Então, o impossível aconteceu. O corpo deu um passo à frente. Foi um movimento lento, desajeitado, mas o suficiente para fazer minhas pernas cederem. Caí sentado no chão, mas imediatamente me levantei e corri na direção oposta. Não olhei para trás. Minha única ideia naquele momento era tentar sair do necrotério de qualquer maneira. Corri até o painel central novamente, ignorando os sons que agora ecoavam pelo lugar, arranhões nas paredes, pancadas distantes e aquele som de respiração pesada que parecia me seguir. Ao chegar ao painel, percebi que todos os controles estavam travados. Era como se o sistema tivesse sido sabotado. Comecei a socar os botões em um ato desesperado, tentando forçar o mecanismo a liberar a porta principal. Então, as luzes piscaram novamente, e o som mais aterrorizante da noite ecoou pelo necrotério, o barulho de algo arrastando pelo chão. Olhei para o corredor, e ali estava ele, o corpo do idoso, agora deitado no chão, mas se movendo de forma antinatural. Não era como um homem rastejando, mas como se algo invisível estivesse puxando-o. O sorriso perturbador em seu rosto parecia maior agora, mais definido, e os olhos entreabertos pareciam me encarar diretamente. Foi nesse momento que percebi que aquilo não era apenas uma falha nos protocolos do necrotério ou um evento sobrenatural isolado. Algo naquele lugar, algo que eu não conseguia compreender, estava brincando comigo. Meus pensamentos foram interrompidos por um som que fez minha pele arrepiar. O alarme de incêndio disparou do nada, inundando o necrotério com luzes vermelhas intermitentes e um som estridente. Por um segundo, me senti aliviado, achando que o sistema poderia destrancar as portas automaticamente em caso de emergência. Mas então, percebi que o som era diferente. O alarme não vinha do sistema central, mas parecia ser um som isolado, mais fraco, como se estivesse vindo da câmara refrigerada. Eu sabia que precisava sair, mas algo me obrigava a voltar até lá. Era como se aquela porta aberta me chamasse, me convidasse a olhar de novo, a ver algo que não deveria ser visto.
Reuni a pouca coragem que me restava e caminhei lentamente até a entrada. A luz vermelha oscilava no corredor, criando sombras grotescas nas paredes. Quando alcancei a câmara, vi que o corpo do idoso não estava mais no chão. A maca estava vazia. As prateleiras estavam vazias. E então, ao ouvir um leve som de algo sendo puxado para trás de mim, eu soube que não estava mais sozinho naquele lugar. Eu congelei. O som estava próximo, tão próximo que podia sentir a leve vibração no ar. Era o mesmo som que eu tinha ouvido antes, algo sendo arrastado. Lentamente, virei-me, com a lanterna tremendo na mão. A luz iluminava apenas parte do corredor, o restante ainda tomado por sombras que pareciam engolir tudo à sua volta. Nada, absolutamente nada. Mas o som persistia. Agora parecia vir de todos os lados, ecoando pelo espaço confinado do necrotério. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo nos ouvidos. Respirei fundo, tentando controlar o pânico, e dei um passo para trás, voltando à câmara refrigerada. Foi quando notei algo que não havia percebido antes, uma marca no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado por ali recentemente. Era um rastro irregular, mas nítido, que terminava bem na porta da câmara. Segui o rastro com os olhos até a prateleira superior, onde deveria estar um dos corpos que recepcionamos naquela noite. A prateleira estava vazia. Eu precisava sair dali. A lógica dizia que tudo isso poderia ser explicado, algum tipo de problema técnico, um erro no manejo dos corpos. Talvez alguém estivesse brincando comigo, embora eu não conseguisse imaginar quem teria coragem de fazer isso. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo mais. Algo que não queria enfrentar. Decidi voltar para a sala de vigilância e buscar ajuda externa. Precisava de alguém, qualquer pessoa, para confirmar que eu não estava enlouquecendo. Quando cheguei à sala, percebi que o monitor principal havia mudado. As câmeras estavam funcionando novamente, mas a gravação não mostrava o necrotério como deveria. As imagens estavam diferentes, distorcidas. As luzes nos corredores piscavam incessantemente, mas o que realmente me deixou aterrorizado foi o que vi em uma das telas, um vulto, parado bem no centro do corredor principal. Não era o corpo do idoso, disso eu tinha certeza. Era algo mais alto, mais magro, com contornos quase irreais, como se estivesse parcialmente escondido pelas sombras. Observei o monitor, esperando que a figura se movesse, mas ela permaneceu imóvel, encarando diretamente a câmera. Respirei fundo e olhei para o corredor através da janela da sala de vigilância. O corredor estava vazio. Voltei os olhos para a tela, e a figura ainda estava lá, mas agora inclinada, como se soubesse que eu estava assistindo. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas não desviei o olhar. Em um piscar de olhos, a figura desapareceu do monitor. Um barulho alto me fez virar para a porta. Algo bateu com força contra ela, um som seco e metálico, como se alguém tentasse entrar. Travei a porta por dentro e peguei meu celular novamente. Desta vez, o sinal voltou, e consegui ligar para a segurança do hospital. Segurança, quem está falando? Minhas palavras saíram em um tom baixo e nervoso. Expliquei o que estava acontecendo, tentando soar o mais lógico possível, mesmo sabendo como aquilo soava insano. O segurança do outro lado da linha pareceu hesitar. Vou mandar alguém até aí. Não saia do lugar. A linha caiu antes que eu pudesse responder. O silêncio voltou a tomar conta da sala, exceto por minha respiração pesada. Decidi esperar, mas o tempo parecia passar de forma agonizante. Cada segundo era uma eternidade, e eu sentia como se algo estivesse me observando. De repente, as luzes da sala apagaram completamente. A única coisa que restava era a luz fraca do monitor. Ouvi o som da porta sendo destrancada. Segurei firme a chave inglesa e me posicionei ao lado da entrada, pronto para reagir, mas quando a porta se abriu, não havia ninguém. Minha lanterna iluminou o corredor vazio. A sensação de ser observado ficou mais intensa, como se algo estivesse se aproximando, mas eu não conseguia ver. Foi então que percebi, não era o corredor que estava vazio. Era o necrotério inteiro. Tudo estava parado, mas não no sentido normal. O lugar parecia morto, mais do que o habitual. Como se toda a energia, todo o som, todo o movimento tivessem sido sugados para algum lugar. Senti algo tocar meu ombro, algo gelado. Girei rapidamente, mas não havia nada. Só o vazio absoluto. Eu sabia que não tinha muito tempo. Se algo estava brincando comigo, não iria parar até me quebrar por completo. Eu precisava sair dali, custasse o que custasse.
Peguei o rádio de emergência e tentei contato com o segurança novamente, mas tudo o que ouvi foi estática. Olhei mais uma vez para as câmeras. Uma das telas mostrava algo que me fez recuar de imediato. O vulto estava de volta, mas agora parado bem em frente à porta da sala de vigilância, encarando diretamente para dentro. A única coisa que eu podia fazer era correr. Dei um passo para trás, com a respiração entrecortada. A figura no monitor estava imóvel, mas parecia que a cada instante que eu piscava, ela se aproximava um pouco mais. Meu corpo estava em alerta máximo, mas minha mente gritava que nada disso fazia sentido. Era impossível. Devia haver uma explicação lógica, mas meu instinto dizia o contrário. Eu precisava sair dali. Olhei para a porta da sala de vigilância, que continuava entreaberta. O corredor ainda estava vazio, mas o peso daquela presença era esmagador. Respirei fundo e tomei a única decisão que parecia razoável: fugir para o andar superior, onde ainda havia movimento no hospital. Precisava de testemunhas, precisava de segurança. Peguei a chave inglesa com mais força e saí da sala, caminhando rápido pelo corredor, sem olhar para trás. A luz fluorescente piscava em intervalos irregulares, projetando sombras instáveis nas paredes. Cada som ecoava com um peso anormal: o som dos meus passos, o ranger de uma porta ao longe, o ruído baixo e constante das câmaras refrigeradas. Sentia que a qualquer momento algo poderia aparecer. O rastro arrastado que vi anteriormente ainda estava no chão, como um lembrete de que o inexplicável estava mais próximo do que eu gostaria. Cheguei ao elevador e apertei o botão freneticamente. As portas demoravam a abrir, como se o tempo estivesse propositalmente contra mim. Quando finalmente ouvi o som mecânico do elevador chegando, algo chamou minha atenção no canto do corredor. Era um som baixo, um sussurro abafado, quase imperceptível. Parecia uma conversa, mas com uma única voz. O sussurro vinha da direção oposta, onde as câmaras estavam. Fechei os olhos por um momento, tentando ignorar, mas a curiosidade, ou talvez o desespero, tomou conta de mim. Lentamente, virei a cabeça. No final do corredor, onde a luz piscava com mais intensidade, vi uma sombra diferente. Não era um vulto humano, nem algo que pudesse identificar facilmente. Era um contorno amorfo, mas pulsante, como se estivesse se movendo em várias direções ao mesmo tempo. A sensação de perigo era quase tangível. Engoli em seco e voltei minha atenção para o elevador. As portas finalmente se abriram. Entrei rapidamente e apertei o botão do térreo, rezando para que as portas se fechassem antes que o que quer que fosse aquilo pudesse me alcançar. O sussurro ficou mais alto, quase como se estivesse se aproximando. Fechei os olhos, sentindo o suor escorrer pelo rosto. As portas do elevador se fecharam, e o som cessou de repente. O alívio foi breve. Conforme o elevador descia, senti uma leve vibração no ar, como se algo estivesse se movendo comigo. Um ruído metálico ecoou, um som que reconheci imediatamente: as prateleiras de metal do necrotério. Abri os olhos e encarei os números no painel. O elevador parecia mais lento do que o normal, cada andar demorando uma eternidade para passar. No reflexo das portas metálicas, vi algo que me fez perder o fôlego. Por um breve instante, a figura estava atrás de mim. Não havia detalhes nítidos, apenas a silhueta alta e magra, mas o suficiente para me fazer congelar. Virei-me de imediato, mas o elevador estava vazio. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes. As portas finalmente se abriram no térreo. Saí apressado, quase tropeçando. O corredor principal do hospital estava movimentado, com enfermeiros e médicos indo de um lado para o outro. O contraste entre a normalidade daquele andar e o pesadelo do necrotério era quase surreal. Encontrei um dos seguranças perto da recepção e contei, entrecortado, tudo o que havia acontecido. Ele me olhou com desconfiança, mas não parecia totalmente cético. "Vamos dar uma olhada", disse ele, ajustando o cinto onde pendurava o rádio. Hesitei, mas sabia que precisava voltar para esclarecer o que estava acontecendo. Se havia algo, ou alguém, lá embaixo, era melhor ter uma testemunha. Quando retornamos ao necrotério, o silêncio parecia ainda mais denso do que antes. O segurança estava à frente, iluminando o caminho com sua lanterna. "Você disse que viu algo na câmara refrigerada, certo?" Ele perguntou. Assenti, tentando manter a calma. Abrimos a porta principal do necrotério, e tudo parecia exatamente como deveria. As câmaras estavam fechadas, o ambiente estava quieto, e as luzes pararam de piscar. Eu quase comecei a acreditar que tinha imaginado tudo,
mas então o segurança iluminou o chão. O rastro arrastado ainda estava lá, mais nítido do que antes. Ele o seguiu com a lanterna, até a câmara refrigerada onde eu havia visto o espaço vazio. O segurança abriu a porta da câmara e iluminou o interior. O corpo que deveria estar ali havia retornado. Meu coração acelerou. Impossível, murmurei, dando um passo para trás. O segurança não parecia convencido, mas antes que ele pudesse falar, um som alto e agudo cortou o silêncio. Era o mesmo som metálico de antes, vindo do fundo do necrotério. Ele apontou a lanterna naquela direção e começou a caminhar. Eu queria impedi-lo, mas minha voz não saiu. Apenas observei enquanto ele desaparecia entre as prateleiras. Então, as luzes piscaram novamente, e o som metálico cessou. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Chamei o segurança pelo nome, mas não houve resposta. O rádio no cinto dele chiou, e então tudo ficou quieto novamente. Sozinho no necrotério, senti o ar ficar pesado, como se algo estivesse esperando, observando. Sabia que, se ficasse ali, seria minha última noite. O silêncio era esmagador. O rádio do segurança, que chiou por um instante, agora estava completamente mudo. A lanterna que ele levava havia desaparecido no fundo do necrotério, engolida pela escuridão. Cada fibra do meu corpo gritava para sair dali, mas uma parte teimosa e irracional me dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo. Dei um passo hesitante em direção ao corredor onde o segurança desaparecera. Meus sapatos ecoavam no chão de cerâmica, e o som parecia alto demais, quase denunciador. Meu coração martelava no peito enquanto eu chamava novamente pelo nome dele, desta vez em um tom mais baixo, como se temesse chamar a atenção de algo além. Cheguei à última fileira de prateleiras de metal, onde o rastro no chão terminava. O corredor estava vazio, mas havia algo errado. No ar, pairava um odor peculiar, diferente do cheiro usual de produtos químicos ou conservantes do necrotério. Era metálico, quase ferroso, como sangue fresco. Engoli em seco e dei mais alguns passos. No canto da última fileira, a lanterna do segurança estava caída, ainda acesa. Peguei-a rapidamente e iluminei ao redor, mas não havia sinal dele. Meu estômago revirou quando percebi algo que não deveria estar ali. Marcas de dedos ensanguentados na lateral de uma das prateleiras. Eram longos, finos, e a direção sugeria que haviam sido arrastados para baixo, para o chão. Levantei a lanterna e iluminei o teto, apenas por precaução. Foi um reflexo instintivo, mas o que vi me fez recuar e quase derrubar a luz. Lá em cima, nas vigas de suporte, havia algo. Não era humano. Um corpo magro e contorcido, os membros dobrados em ângulos impossíveis, estava cravado ali, como se tivesse se fundido ao metal. Não parecia o segurança, mas sim algo inumano. Dei um passo para trás, o pânico subindo à medida que meu cérebro tentava racionalizar o que estava vendo. Nesse momento, ouvi um som baixo, quase imperceptível, como se algo estivesse se movendo pelo teto, raspando levemente o metal. A lanterna falhou por um segundo, e, quando voltou, aquilo não estava mais lá. Meu instinto gritou para eu correr, e eu finalmente obedeci. Disparei pelo corredor em direção à porta principal do necrotério, mas ela parecia mais distante do que antes, como se o espaço tivesse se estendido de forma anormal. O som metálico continuava atrás de mim, acompanhando cada movimento, como se estivesse brincando com a minha hesitação. Quando finalmente alcancei a saída e empurrei a porta, ela não cedeu. Algo a mantinha trancada por dentro. Me virei, respirando pesadamente, e iluminei o corredor novamente. O silêncio voltou, mas agora era ainda mais denso. O rastro de sangue no chão, antes contido, parecia ter se espalhado, formando padrões aleatórios, quase como letras ou símbolos, mas nada que eu conseguisse entender. Era como se o lugar inteiro estivesse vivo, respirando e me observando. O rádio do segurança, preso ao cinto dele, ainda estava no chão, a poucos metros de mim. Me agachei para pegá-lo, tentando manter a lanterna firme, mas, assim que o toquei, um ruído baixo começou. Não vinha do rádio, mas do interior da câmara refrigerada mais próxima. O som era um estalo rítmico, como unhas batendo contra metal. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu me aproximava da câmara. A porta estava entreaberta, revelando apenas escuridão. Levantei a lanterna e iluminei o interior. A princípio, tudo parecia normal, mas então notei um detalhe que não deveria estar ali. O corpo que deveria estar sobre a bandeja agora estava de pé,
com a cabeça inclinada em um ângulo impossível. Seus olhos estavam abertos, fixos em mim. Meu corpo congelou. Não conseguia me mover ou sequer gritar. O corpo deu um passo lento e calculado para frente, o som dos pés descalços no metal ecoando de forma perturbadora. Finalmente, meus reflexos assumiram o controle, e eu joguei a lanterna contra ele antes de correr desesperadamente para a porta de emergência do necrotério, localizada no fundo do corredor. A porta de emergência era minha última esperança. Cheguei até ela e empurrei com toda a minha força, ouvindo o som da barra de segurança se destravar. O ar fresco da noite finalmente invadiu meus pulmões quando consegui sair. Me virei para fechar a porta, mas algo a segurou do outro lado. Por um momento, tudo que vi foi uma sombra na fresta, um par de olhos brilhantes e um sorriso impossível de descrever. Não esperei para ver mais nada. Corri para o estacionamento, ignorando os olhares confusos dos enfermeiros e seguranças que ainda estavam no andar térreo. Quando finalmente parei, senti minhas pernas fraquejarem e caí de joelhos no asfalto. Olhei para trás, mas o necrotério estava quieto e aparentemente normal. Não havia sinal de nada fora do comum. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu sabia que não estava imaginando. Naquela noite, pedi transferência para outro setor do hospital. Nunca mais voltei ao necrotério. No entanto, às vezes, quando passo perto, sinto o mesmo peso no ar e ouço, ao longe, aquele som metálico e arrastado. Algo ainda está lá, e eu nunca saberei o que realmente aconteceu com o segurança. Depois daquela noite, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tentava racionalizar o que havia acontecido no necrotério, mas nenhuma explicação fazia sentido. Passei semanas sem conseguir dormir direito, acordando no meio da noite suando frio, com a imagem daquele sorriso perturbador ainda viva na minha mente. Não falei nada para ninguém no hospital, temendo que me considerassem louco ou, pior, negligente no trabalho. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era algo comum. Algumas semanas se passaram e, apesar do medo, eu comecei a tentar seguir em frente. Evitava ao máximo qualquer proximidade com o necrotério e inventava desculpas para não pegar plantões noturnos. No entanto, o hospital era pequeno e, eventualmente, eu tinha que passar por lá. Toda vez que isso acontecia, sentia um arrepio subir pela espinha, como se algo estivesse me observando das sombras. Foi em uma dessas ocasiões que percebi que o que aconteceu naquela noite talvez não tivesse acabado. Era uma terça-feira à tarde, e eu estava voltando do refeitório. Precisava passar pelo corredor que levava ao necrotério, mesmo que fosse apenas por alguns segundos. O dia estava claro, movimentado, e isso me dava uma falsa sensação de segurança. No entanto, quando me aproximei do corredor, senti o ar ficar pesado, quase sufocante. Tentei ignorar e continuei andando, mas algo me fez parar. Havia um som vindo de dentro do necrotério. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Parecia risadas. Risadas abafadas, como se alguém estivesse tentando contê-las. Olhei ao redor, esperando ver algum outro funcionário que pudesse estar brincando, mas o corredor estava vazio. Meu coração começou a acelerar, e um suor frio escorreu pela minha testa. De repente, a porta do necrotério se abriu sozinha. Não de forma violenta ou abrupta, mas lenta, como se estivesse sendo empurrada por alguém do outro lado. A risada parou, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Dei um passo para trás, mas algo me fez ficar ali, imóvel, encarando aquela abertura. Não sei se foi curiosidade, medo ou uma sensação estranha de que precisava encarar aquilo de frente. Respirei fundo e me aproximei da porta. Espiei para dentro, mas tudo parecia normal. As prateleiras, as câmaras refrigeradas, a luz fria fluorescente, não havia nada fora do lugar. Porém, o cheiro estava diferente. Não era o cheiro usual de produtos químicos. Era algo mais forte, mais pungente, como carne queimada misturada com ferrugem. O mesmo cheiro daquela noite. Antes que eu pudesse me afastar, ouvi um som atrás de mim. Era uma voz baixa, quase sussurrada, mas não conseguia entender o que dizia. Virei-me rapidamente, mas o corredor estava vazio. Quando olhei de volta para dentro do necrotério, percebi algo que fez meu sangue gelar. Uma das câmaras refrigeradas estava aberta, e havia uma marca de mão ensanguentada na porta, exatamente como antes. A essa altura, meu corpo inteiro tremia. Dei meia volta e comecei a andar rapidamente pelo corredor, sem olhar para trás. Não me importava se alguém iria me chamar de covarde ou se questionaria por que eu estava fugindo.
Só queria sair dali o mais rápido possível. Mas, quando virei o corredor, quase trombei com o chefe de segurança. Ele me olhou com uma expressão estranha, como se soubesse o que eu estava passando. Você também está vendo, não é? Ele perguntou, em um tom baixo, quase conspiratório. Eu não respondi de imediato. Apenas fiquei ali, olhando para ele, tentando processar o que ele acabará de dizer. Ele suspirou e balançou a cabeça. Não é a primeira vez que isso acontece. E, pelo jeito, não será a última. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, ele me puxou para um canto, longe de qualquer ouvido curioso. Então, começou a me contar algo que fez meu coração quase parar. Ele disse que, anos atrás, um incidente aconteceu naquele necrotério. Um corpo havia sido trazido durante a noite, vítima de um acidente brutal. Era de um homem não identificado, encontrado na estrada com ferimentos inexplicáveis. Segundo os relatos, o corpo foi armazenado em uma das câmaras refrigeradas, mas, na manhã seguinte, ele não estava mais lá. As câmaras estavam intactas, e nenhuma câmera de segurança registrou qualquer movimentação. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. Funcionários relatavam ouvir vozes, risadas e até mesmo ver figuras estranhas nas sombras. Alguns pediram transferência, outros simplesmente abandonaram o emprego. Mas, curiosamente, ninguém fora do hospital parecia acreditar. Era como se o lugar tivesse criado sua própria bolha de terror. Quando ele terminou de falar, meu corpo inteiro estava rígido. Era difícil acreditar em tudo aquilo, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ele estava dizendo a verdade. Eu já tinha visto o suficiente para saber que algo realmente estava errado naquele necrotério. Algo que ninguém conseguia explicar. O melhor que você pode fazer é se afastar desse lugar, ele disse, colocando uma mão pesada no meu ombro. Não fique curioso. Quanto mais você tenta entender, pior fica. Eu não precisava de mais avisos. Naquela noite, escrevi meu pedido de transferência e entreguei na manhã seguinte. Consegui ser realocado para outro setor, mas o que aconteceu naquele necrotério ainda me assombra. Até hoje, evito falar sobre isso, mas, às vezes, quando passo perto do hospital, sinto aquele cheiro novamente e tenho a impressão de ouvir risadas distantes. E é aí que me pergunto, será que realmente consegui me afastar? Ou algo ainda está me seguindo? Alguns meses se passaram desde que fui transferido. Apesar de ter mudado de setor, o peso daquela experiência nunca realmente me deixou. Eu tentava manter minha rotina e ocupar minha mente, mas as lembranças daquele necrotério vinham me assombrar nos momentos mais inesperados. Era como se a escuridão daquele lugar tivesse me marcado de alguma forma. Uma noite, depois de um longo turno, estava em casa, sentado no sofá, tentando relaxar. O som da televisão preenchia o silêncio, mas eu mal prestava atenção. Era um daqueles momentos em que o corpo está presente, mas a mente está longe. Subitamente, o cheiro voltou. Aquele cheiro, ferrugem e carne queimada. Ele surgiu do nada, preenchendo o ambiente como uma onda sufocante. Levantei-me num pulo, olhando ao redor. Meu apartamento estava vazio, e todas as janelas e portas estavam trancadas. O pânico começou a subir, mas eu tentava me convencer de que era apenas minha mente me pregando peças. Dei alguns passos até a cozinha, buscando alguma explicação lógica. Foi quando ouvi o riso. Baixo, abafado, vindo do corredor que levava ao meu quarto. Parecia exatamente o mesmo riso que eu tinha ouvido no necrotério. Meu coração disparou e meu corpo ficou paralisado. A cada segundo, o som parecia se aproximar, ficando mais claro, mais perturbador. Aquilo não era um som humano. Era algo grotesco, como se alguém tentasse imitar uma risada, mas sem compreender como ela realmente soava. Tomei coragem e fui em direção ao quarto, cada passo parecendo pesar toneladas. Quando cheguei à porta, ela estava entreaberta e uma luz fraca piscava lá dentro. Era impossível, eu não tinha deixado a luz acesa. Com a mão trêmula, empurrei a porta devagar. O que vi fez meu sangue gelar. No centro do quarto, havia uma figura de costas para mim. Alta, magra, com o corpo coberto por uma pele acinzentada e desidratada. A cabeça estava levemente inclinada para o lado, como se estivesse ouvindo algo que só ela podia escutar. Suas mãos eram longas, quase desumanas, e seguravam algo que eu não conseguia identificar. Meu corpo congelou. Não conseguia gritar, correr ou sequer respirar direito. Foi então que ela começou a virar lentamente a cabeça em minha direção. Os movimentos eram erráticos,
como se os ossos estivessem deslocados, estalando a cada giro. Quando finalmente seus olhos me encararam, percebi que eles não tinham vida. Eram vazios, mas de alguma forma me perfuravam, me expondo a um terror que palavras não podem descrever. E então, o sorriso apareceu. Aquele sorriso, o mesmo que eu tinha visto na câmara refrigerada. Era largo, antinatural, e parecia que ia rasgar o rosto da criatura. Ela deu um passo em minha direção, e eu finalmente consegui reagir. Girei sobre os calcanhares e corri para fora do apartamento, sem me preocupar em trancar a porta ou pegar qualquer coisa. Corri pelas escadas do prédio, tropeçando em cada degrau, até alcançar a rua. Olhei para trás, esperando vê-la me seguindo, mas o corredor estava vazio. Ainda assim, continuei correndo, como se minha vida dependesse disso. Talvez dependesse. Naquela noite, não voltei para casa. Passei horas vagando pela cidade, tentando entender o que tinha acontecido. Sabia que ninguém acreditaria em mim, assim como ninguém acreditava nos relatos sobre o necrotério. Mas uma coisa era certa: aquela entidade, seja lá o que fosse, não estava presa ao hospital. Ela estava comigo, como se eu tivesse trazido algo de lá. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, estou em um hotel, mudando de lugar a cada poucos dias. O cheiro voltou novamente, e sei que é apenas uma questão de tempo até que ela apareça outra vez. Não sei o que ela quer, mas sei que não vai parar até conseguir. Se você está lendo ou ouvindo isso, preste atenção. Há coisas que não conseguimos entender, forças que não respeitam as regras do mundo que conhecemos. E se um dia você sentir aquele cheiro, reze para que não seja tarde demais.